Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Dalise. Meu nome é Caroline Matiello, eu sou doutoranda da Universidade Federal de Viçosa e faço parte também do grupo GFERT, da Universidade Federal de Viçosa. E hoje estamos aqui com a professora Dalise, que também é professora do Departamento de Agronomia da UFV. E anteriormente, a professora Dalise realizou uma live no nosso canal, comentando um pouco sobre técnicas agronômicas para otimizar a adubação do cafeeiro. Entretanto, como o nosso tempo da live foi um pouco curta, né, algumas perguntas não puderam ser respondidas. E hoje, a professora Dalise se disponibilizou para vir aqui e respondeu o restante das perguntas do pessoal que estava nos assistindo. Gostaria de agradecer, em nome da equipe GFERT, pela sua disponibilidade, está vindo aqui hoje. E assim que passa a palavra e podemos começar. Obrigada, Carol. Eu que agradeço aí estar participando com vocês e vamos tentar esclarecer todas as dúvidas que ficaram da live que não deu tempo. Bom, a primeira pergunta da Liz é do João Lucas. Ele pergunta qual o impacto do consórcio do café no microclima da lavoura? João Lucas, é uma ótima pergunta, até para a gente ressaltar a importância de práticas como essa que é o consórcio hoje em dia no café. Nós vemos um consórcio muito eficiente, que já está sendo bastante consolidado no cultivo do café, que é o consórcio entre o café e a braquiária, que é uma espécie, principalmente espécie de braquiárias resizienses, decumbes, que a gente consegue manejar de forma mais fácil. Nós estamos conseguindo um microclima um pouco mais ameno para o cafeeiro, em que a gente consegue aumentar a disponibilidade hídrica e ter temperaturas mais amenas no solo. Isso favorece o crescimento radicular e, consequentemente, vai favorecer o café. Então, o que nós temos para falar do microclima em geral é que o microclima, quando nós praticamos o consórcio, principalmente com plantas que fazem uma boa cobertura do solo, nós proporcionamos um microclima muito mais favorável para o café. Perfeito. A segunda pergunta da Liz é do Williams Valério. Ele pergunta o que você acha do consórcio mandioca e café? Williams, é um pouco diferente do que a gente vê, né? Mas eu acredito que, como a cafeicultura, eu sempre falo que ela é muito diversa, nada é impossível. A mandioca seria uma espécie, um tipo de cultivo no consórcio que não proporcionaria tanto cobertura do solo assim. Então, nós podemos pensar para pequenos cafeicultores na parte de aumentar o uso da terra, ter um uso da terra mais eficiente e tentar cultivar essa mandioca. Aí teria que ser na entrelinha do café, de forma que não venha competir com as plantas de café, e principalmente porque o produto da mandioca é a raiz, né? Então, a gente vai ter que fazer um manejo do solo para retirar essa mandioca. Então, a gente tem que tomar cuidado de não trabalhar ela na linha e sim na entrelinha. Pode ser viável desde que a mandioca não venha a competir com o café. Aí tem que tomar cuidado com o espaçamento, com o manejo de adubação, condução dessa espécie de forma que ela não compete. Tendo em vista que ela pode também aí, de certa forma, contribuir em lavouras recém-implantadas, até em determinados espaçamentos, e um possível sombreamento desse café. Então, pode ser que ela seja favorável e seja viável, sim, principalmente para a cafeicultura familiar. Certo. A terceira pergunta é do Gustavo Nogueira. Ele pergunta: um produtor faz adubação com a mesma fórmula, parcela em 3 vezes. Com as diferentes fases fisiológicas de setembro a março, o que pode ser feito para diminuir a bienalidade e nutrir melhor a planta? E o Lucas, ele também faz uma pergunta muito parecida. Ele fala: professora, gostaria que você comentasse mais a respeito do parcelamento da adubação desde a pré-florada. Ótimo, Carol. Então, eu vou tentar fazer uma contextualização desse tema em função de manejo de adubação e a fenologia do café, e aí eu acredito que eu consiga responder os dois. Quando a gente fala nessa fase que o Gustavo falou, de setembro, acho que ele colocou de setembro a janeiro, se não me engano, mas Março.
a março, de setembro a março, são fases que a gente tem no café que é da fenologia, principalmente pensando numa lavoura em produção, que o café está em intenso desenvolvimento reprodutivo e também desenvolvendo a sua parte vegetativa. Então, essa fase é uma fase que o café ele acaba se desequilibrando em determinados tipos de manejo em relação à fonte e dreno. Então, a gente sabe que no café os drenos preferenciais são os frutos. Então, a fase depois da florada, isso vai depender muito de quando a gente tem a ocorrência das nossas chuvas, que geralmente elas acontecem de setembro a outubro, iniciando aí o período de desenvolvimento reprodutivo do café. A gente tem aí depois da florada, então depois de setembro de outubro, o início da frutificação, que é a fase, então, como eu falei, que a gente tem o maior dreno do café, que são os frutos. Então, nós temos que posicionar nossa adubação conforme o requerimento de nutrientes pelo café. E esse requerimento ele é intenso na fase de frutificação. Então, o manejo da adubação ele tem que ser feito de que quando a gente tenha a formação e a expansão desses frutos, nós temos os nutrientes ali disponíveis para a planta utilizar. Então, nesse sentido, nós temos que, além da própria adubação, e pensar também no condicionamento e na correção desse solo, para a gente ter essa disponibilidade do nutriente para as plantas com seu máximo potencial possível. Então, nós já podemos pensar no posicionamento do calcário um pouco mais antecipado, para quando a gente precisar lá da frutificação, que vai acontecer em torno de novembro e dezembro, a gente já ter esse solo apto a receber os nossos fertilizantes. Então, pensamos no calcário um pouco antecipado, fornecendo cálcio, que é muito importante para a nossa pós-florada, que é muito importante pensando aí na florada. Então, a calagem ela tem que ser antecipada, preparando esse solo para receber o nosso adubo, que virá aí 30 a 40 dias após a florada, que dá meados de novembro e outubro, novembro e dezembro. Então, o nosso parcelamento ele tem que ser a partir deste momento de frutificação. Então, a gente pode pensar que, como o Gustavo falou, que ele tem formulados prontos, né? E esses formulados eles vão ser aplicados 3 vezes. Eu já acho um pouco difícil a gente trabalhar a bienalidade do café quando a gente já vem com adubações, com planejamento de adubação fixa. Então, a gente está propondo um planejamento dessa adubação fixa. E aí já fica complicado a gente ter esse manejo da bienalidade, que ele é muito sensível e a gente não pode trabalhar com essas fórmulas fixas. Mas, de modo geral, a gente tem que trabalhar em função das variações climáticas, não colocar calendário fixo também. Então sempre em novembro eu faço meu primeiro parcelamento. Não, isso vai depender muito das condições climáticas, da precipitação que influencia o florescimento, consequentemente a expansão e formação dos frutos, que é a fase que a gente precisa de maior demanda nutricional. Então é a fase que a gente precisa de fazer o nosso primeiro parcelamento, geralmente meados de novembro, e aí a gente tem que colocar N, P e K. Então, a gente tem que preocupar com o primeiro parcelamento, sempre posicionando o fósforo. Então, o fósforo nós temos que posicionar no primeiro. Então, se ele tem uma fórmula pré-estabelecida, o cálculo tem que ser feito de forma com que ele consiga colocar o fósforo nesse primeiro parcelamento. E depois a gente pode parcelar e tentar sempre utilizar o produto, o formulado, que mais se equipara com a necessidade do café. Então, a gente pode parcelar depois o nitrogênio com o potássio. E já respondendo a outra pergunta também, que é em relação à adubação um pouco antecipada, né? Pensando até na pré-florada, que vai junto com essa pergunta do Gustavo, que é entre setembro aí que acontece essa pré e pós-florada. Isso a gente vê no café que é muito discutido, porque há um tempo atrás tiveram alguns estudos, né? Algumas conversas de fazer aplicações, principalmente foliares, para fornecer cálcio e boro nesse momento de pré ou pós-florada. Então, pode ser nesse sentido essa pergunta também. E aí eu gostaria de deixar o recado de tomar cuidado com esse tipo de recomendação, tendo em vista que a gente tem que fornecer principalmente esses dois nutrientes via solo, pela imobilidade no floema. Então, a gente sempre preconiza fazer esse manejo da calagem antecipado e adubar realmente
depois de 30 a 40 dias da florada. Então, não antecipar as adubações, principalmente em lavouras depois de carga alta. A gente tem aí, principalmente em função dessa carga alta, uma morte das raízes mais finas depois da safra, depois da colheita. Então, a planta ela precisa desse tempo para ela recuperar. E se a gente posicionar uma adubação antecipada, iniciar o nosso parcelamento da adubação, a gente pode perder a eficiência desse manejo. Perfeito. A próxima pergunta é do João Lucas. Ele pergunta: qual a melhor forma de aplicar a casca de café e o composto orgânico? João Lucas, a gente pode pensar nessa pergunta em duas etapas da lavoura cafeeira. A primeira etapa, no momento da implantação, aí nós podemos trabalhar com compostos orgânicos estabilizados no suco de plantio, né? Assim como o esterco aí já curtido. Aí a gente pode aplicar no suco, fazer uma incorporação e plantar o café. Em lavouras já implantadas, nós aí recomendamos e temos a melhor forma de recomendação para aplicação em cobertura e superfície, cobrindo aí uma faixa de 1 metro de cada lado da planta. Sempre tentar ter o cuidado de não deixar um contato direto entre o colo das plantas, principalmente as plantas jovens, com a casca. Essa casca pode vir a esquentar quando ela tem um contato muito próximo e a gente acabar tendo perda de mudas no campo. Então, pode colocar em superfície, em cobertura. A gente tem recomendações de 5 até 10 litros, né, por planta sendo espalhado nessa superfície. Só evitar desse contato direto, deixando aí aproximadamente uns 10 centímetros de distância da casca ou do composto do colo das plantas. Uhum. A outra pergunta é do Lucas. Ele fala: comente a respeito da adubação nitrogenada com déficit controlado a fim de controle do bicho mineiro, prática cada vez mais comum em áreas mais quentes da cafeicultura. Lucas, eu particularmente nunca trabalhei com essa parte de déficit controlado de adubação nitrogenada visando o controle de bicho mineiro. Mas há estudos que indicam sim uma relação, principalmente do equilíbrio de nitrogênio e potássio com a infestação de bicho mineiro. Então, eu acredito que seja uma prática que ela realmente tenha fundamento, em que nós vemos que plantas que têm adubação nitrogenada mais equilibrada, com bom teor de N, boa disponibilidade de N, a gente vê realmente uma maior infestação por bicho mineiro, principalmente em função da menor lignificação e da maior quantidade de proteína e de aminoácidos, que aumenta aí a quantidade de bicho mineiro, sendo um alimento para as lagartas desse bicho mineiro. Então, eu acredito que seja uma prática com fundamento. Tem estudos que indicam o fundamento, sim, dessa prática, mas, porém, a gente tem que ter cautela. A gente tem que aplicar essa prática em cafeicultores que consigam realmente fazer esse déficit controlado, de forma com que nós temos maior eficiência com esse déficit de N, do que com a falta dele. Porque, dependendo dessas tecnologias, é muito difícil a gente trabalhar com isso, porque sempre fica, está sendo muito usado, vamos usar. E acaba que a recomendação, a prática, ela não é acompanhada e a gente tem prejuízos muito maiores do que a gente deixar tudo do jeito que está, o manejo correto da adubação sem fazer esse déficit controlado e impactar lá na frente. Então, tem fundamento? Tem. Porém, requer cautela. Entendi. A próxima pergunta é do Salvador. Pensando em economia de água, você tem algum estudo sobre o uso de polímetros higroscópicos para aumentar a retenção de água próxima ao sistema radicular? O melhor é a matéria orgânica, isso é sábio. Com certeza, a matéria orgânica é indiscutível. Mas, em relação ao polímero hidrorretentor, eu tenho sim. Eu, inclusive, trabalhei com o polímero, a gente chama de hidrogel, polímero hidrorretentor, que é aquele mesmo gel usado em absorventes, em fraldas de neném. E ele realmente tem uma aplicabilidade muito boa para a agricultura e nós estudamos ele no café. O melhor resultado que nós temos é a aplicação dele de forma hidratada. Então, a gente pega o polímero seco, né? E a gente tem uma recomendação de aplicação
de 1,5 kg de polímero para 400 litros de água. Deixa esse polímero hidratar por cerca de 40 minutos e depois colocamos esse polímero uma quantidade de 1,5 litro por cova. Esse polímero é despejado em cada cova de plantio, a gente faz a incorporação do gel junto com o solo e depois faz o plantio. E a partir daí a gente tem dados já que mostram maior pegamento dessas plantas no campo pós-plantio, principalmente em plantios tardios. Então, quando o cafeicultor ele consegue implantar essas lavouras lá para janeiro, e esses anos agora a gente está tendo aí períodos de veranico em janeiro, em fevereiro, muito acentuados. Então, esses plantios mais tardios, a gente vê bastante eficiência com o uso do polímero. No entanto, a gente tem que tomar cuidado também. Então, toda tecnologia, toda prática, ela é muito bem-vinda desde que a gente saiba utilizar. O polímero, acaba que durante o plantio, nós podemos acondicionar de mal forma as mudas e essas mudas ficarem bambas ali na cova. E aí a gente pode ter perda de mudas, ficar bolsões de ar ali próximo às raízes e, consequentemente, a gente ter um maior prejuízo que um benefício. Então, a gente tem essa recomendação, os estudos já são sólidos, pode ser sim utilizado, assim como é utilizado no eucalipto. A gente vê que no eucalipto há plantios aí que utiliza o gel, usa ele seco, né, na maioria das vezes, mas para o café o que a gente teve mais resultado foi com ele hidratado e ajuda sim o cafeicultor em períodos de veranico. Uhum. Ok. E, por fim, a última pergunta do Marcos. Ele pergunta se compensa plantar café arábica em Goiás. Marcos, Goiás vem se destacando também como estado hoje em dia, que está aumentando a sua produção, suas áreas plantadas e também a sua produtividade. Então, os últimos dados aí indicam média de produtividade boa em Goiás. Então, na minha visão, eu não conheço a cafeicultura propriamente dita do Goiás, né? Nunca tive uma vivência muito próxima, mas pelo que a gente acompanha, está compensando sim, principalmente quando a gente vê que essa cafeicultura ela é irrigada. E hoje em dia a gente já tem estudos, recomendações para cafeicultura irrigada com resultados muito bons. Então, compensa sim. Pode plantar. Certinho, Dalise. Era isso, pessoal. Mais uma vez, Dalise, muito obrigada pela disponibilidade em estar gravando o vídeo e respondendo, né, as dúvidas do pessoal que acompanhou a gente durante a live. Obrigado e a equipe de GFET te agradece. Muito obrigada.